Amém, amém, amém. Eu concordo. Graça e paz, igreja linda. Queridos, uma alegria para mim ter tido a oportunidade de estar aqui mais uma vez, repetindo aquilo que já era graça na minha vida, conviver com as pessoas desse ministério. Nayara e Wagner, assim, apontam o link que nos ligou a esse ministério. E é gratidão a Deus, a palavra é gratidão. Toda vez que o Senhor nos leva para um lugar, é mais um pedaço da família com quem viveremos por toda a eternidade. Você nunca mais vai ficar livre de mim, nunca mais. Porque vamos juntos para a eternidade. Família bendita de Deus, com um pai, todos nós irmãos, e o irmão mais velho governando, assim será por toda a eternidade. Você crê nisso? Então, hoje é a Santa Ceia, o pastor já anunciou, e quando ceamos, está escrito que anunciamos a morte até que ele venha, e ele virá, com toda certeza ele virá, e virá para buscar uma igreja limpa, sarada, curada, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Por isso que eu me alegro de ficar viajando pelo mundo e ministrando cura e libertação, porque na verdade eu estou enfeitando a noiva, não é? Essa noiva que Jesus vem buscar. Eu falo que eu e pastor Otto somos os dois últimos velhinhos que rodam o mundo pregando o evangelho. Os outros, alguns deles já penduraram a chuteira, entraram para o descanso ou partiram para a glória, porque Deus já chamou. Mas viajar por esse mundo, para todos os lugares como viajamos, eu não conheço outros na nossa cidade. Eu tenho 76 anos e o Otto tem 86, vai fazer 86 neste mês de junho, dia 19 de junho. E é uma alegria para nós gastar a nossa vida fazendo aquilo que fazemos. É uma alegria porque vemos um resultado excelente para o Senhor. Só no ano passado, Bispo Gerson, eu fiz a conta, Bispo Gerson não, perdão, Pedro, eu fiz a conta, nós viajamos 168.400 quilômetros pregando o Evangelho. 160 mil, 4 voltas ao planeta, mais 8.400 quilômetros. E isso foi fenomenal, porque termina o ano e nós estávamos lá, cheio de vigor, cheio de vida, né? Cheio de alegria, fazendo aquilo que Deus manda fazer. A maior alegria para nós é apresentar para Deus o fruto do penoso trabalho. E eu creio que o que fizemos aqui nesses dias vai ter muitos frutos. Eu quero acrescentar 2 informações. Fizemos renúncia das heranças espirituais, e as renúncias de heranças espirituais pela confissão de pecados geracionais, assim como a confissão de pecado pessoal, ela tem eficácia para o que já fizemos, não tem eficácia para o futuro. Você não confessa pecado futuro. Se acontecer de voltar a pecar, precisa confessar de novo, assim como herança é herança passada. Se uma nova herança for construída, precisa confessar de novo. E como que uma nova herança é construída? Os pais não morreram, não se converteram, continua fazendo tudo que é errado diante de Deus, continua construindo herança. Se você renuncia a um apartamento, uma casa, um carro, uma herança patrimonial, renunciou exatamente àqueles bens, mas se outros bens foram adquiridos pela família, você terá direito ao novo patrimônio que vai entrar. E assim é no mundo espiritual. Se não houve conversão dos pais, ou ainda estão vivos fazendo o que é errado, uma vez por semana, renuncia e confessa a herança que foi feita. Uma vez por semana, pastora? Por que uma vez por semana? Eu acho que é um prazo razoável, porque quem vai bater tambor nas trevas, quem vai se ajoelhar diante de ídolos, faz isso uma vez por semana. E eu me lembro da Bíblia que Jó, uma vez por semana, fazia confissão de pecados pelos filhos, fazia oferta a Deus. Vai que um filho meu fez alguma coisa errada, e ele fazia uma oferta, como que para redimir diante de Deus aquilo que estava acontecendo. Então, domingo é um bom dia. Uma vez por semana, no domingo, com a tua família, teu filho, teu marido, olha, vamos renunciar à herança, porque meus pais ainda não se converteram, ainda estão na idolatria, e a confessar o pecado da idolatria só. Você não vai precisar confessar tudo aquilo que confessou aqui. E concorda marido com mulher, pai com filho, e vai ficar resolvido, não é?
E a outra informação, eu fiquei sabendo que mães que têm filhos autistas queriam saber o que fazer. Você vai ouvir tudo de novo. Você vai ouvir os vídeos, você vai ouvir o que está no YouTube. Tem 3 vídeos no YouTube que chama Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais, vídeo 1, 2 e 3, onde eu falo com profundidade sobre heranças espirituais. E você vai entender que precisa confessar pecados de ocultismo. Ocultismo gera herança espiritual de enfermidades cabeça-pescoço. E quando você fala ocultismo, você pensa apenas ir lá para o terreiro, lá para a macumba, fazer alguma coisa forte. Não, existe um ocultismo sutil. Existe consulta, horóscopo, isso é ocultismo. Consulta de leitura de carta, leitura de tarô, leitura de mão, isso é ocultismo. E outras coisas mais. Então, quando tem um link com o ocultismo, quando tem histórias familiares de ocultismo, há probabilidade de uma herança espiritual vir para doenças cabeça-pescoço. Procura informação. Mãe, procura informação. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, não é? E nós não podemos ser meninos na fé. Nós temos que crescer, aprendemos isso aqui. E agora a palavra que Deus me deu para hoje. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que tem me instruído na Tua palavra, tem trazido para o meu coração aquilo que eu preciso falar para o Teu povo. Primeiro o Senhor fala comigo e depois o Senhor fala através de mim. Que seja assim nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Cadê minha Bíblia? Cadê meu banquinho? A Bíblia está aqui. Ela está no meu coração, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. O dia que Deus me chamou para pregar a palavra, Ele disse: quem tem a minha palavra, pregue a minha palavra. Não é a minha palavra como martelo que esmiuça a penha. Essa é a minha palavra. E eu quero contar uma história para você, uma história bíblica. Quando nasce João Batista, quando Zacarias, o pai de João Batista, recebe o anúncio de um anjo anuncia o nascimento de João Batista. Zacarias estava lá no turno dele, de cumprir o rito, de estar no templo, fazendo o serviço sacerdotal. E de repente um anjo aparece do lado dele. E o anjo era Gabriel. Gabriel é o anjo que anunciou a vinda do Messias também. Um mensageiro de Deus para anunciar para Zacarias que o filho dele seria o que iria anunciar a vinda de Jesus. O filho dele faria a notícia para o povo: vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista nasce com esse propósito. Esse é o ministério de João Batista. Vem para anunciar a vinda do Messias. E você conhece a Bíblia e sabe que João Batista estava batizando. Jesus vai ao Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista fala: o Senhor é que tinha que me batizar. O Senhor é maior do que eu. João Batista fala: eu sou menor do que ele, eu não sou digno de atar sandália. João Batista sabe quem está anunciando. Na hora do batismo, João Batista vê o que aconteceu, ouve o que aconteceu. Os céus se abrem, a voz do Pai é ouvida dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Espírito desce sobre Jesus. Começa ali o ministério de Jesus, o ministério messiânico de Jesus. Jesus, por que ministério messiânico? Porque o Messias é anunciado por profecias. O Messias é anunciado por vários profetas. O Messias é anunciado até pelo Pai em vários textos. Mas quando Maria recebe a notícia de que vai gerar uma criança pelo Espírito Santo, a informação é que era Deus conosco, era Emanuel, mas para José, o anjo que é o Gabriel, que falou com Maria, vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. Esse mesmo anjo fala para José: não a deixe, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela não te traiu, fica tranquilo, não a deixe. E o anjo diz para José: você vai colocar o nome de Jesus. Então Jesus é o nome daquele que veio para a barriga de uma mulher.
Depois que ele morre, depois que ele vai para o céu, retorna para o céu. Ele não é mais Jesus, ele é Jesus Cristo Senhor. Porque está escrito em Filipenses capítulo 2, que ele se humilhou, tornou-se figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, e por causa disso, o Pai o exaltou sobremaneira e deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todos os joelhos dobrará e toda língua confessará que ele é Jesus Cristo, o Senhor. Ele se transforma no Senhor. O Senhor é o Kyrios, em grego, Kyrios, Kyrios. Ele se torna o Senhor do universo, a maior autoridade. Por isso que ele diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é aquele que invocar o nome de Jesus. Se crer com o coração que ele é o Senhor e confessar com os lábios, vai ser salvo. Por quê? Porque é o senhorio dele que se estabelece depois da cruz. Então Jesus é o tempo dele em carne. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o Cristo, é ele na cruz. Não é ele andando em carne, é ele sendo crucificado em carne. Daqui a pouco vão cear. Ele disse um dia, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Quem não comer o sacrifício da cruz, quem não receber o sacrifício, não tem parte com ele. Então não apenas é Jesus que é importante para a vida do cristão, não apenas o Cristo na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas é Jesus Cristo o Senhor, é o ressuscitado, é o que governa no universo, que recebeu autoridade sobre todo o universo. Mas antes dele vir em carne, ele era o Messias, o anunciado. Foi profetizado por Isaías, vai nascer de uma virgem. A virgem conceberá, dará à luz um filho. O lugar do nascimento dele foi profetizado por Miqueias. E tu, Belém Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá, de ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel. E tu, Belém Efrata, é em Belém que vai nascer o Messias. Tinha que haver os dois sinais para saberem que era o Messias. Primeiro, que nasceria de uma virgem. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Segundo, tinha que nascer em Belém. A virgem importante, o anjo chega para ela e fala: alegra-te, muito favorecida, encontrou favor de Deus. Bendito és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. A virgem é importante porque era o sinal de Deus, de que ela realmente conceberia do Espírito Santo. Tinha que ser uma virgem. Não podia conhecer homem nenhum. Mas não é só a virgem que era importante uma virgem desposada de José, da casa de Davi. Haviam milhares de virgens em Israel. Mas tinha que ser uma virgem desposada de José, da casa de Davi. Por quê? Porque tinha uma segunda profecia: vai nascer em Belém, vai nascer em Belém. Quando o anjo chega para aquela virgem, ela estava onde? Nazaré, na Galileia. Mas a profecia diz que vai nascer em Belém, na Judéia. É outra cidade, é outro estado. E aí o José é importante. A virgem tem que ser desposada de José. Por que José é importante? Porque quando a barriga está prestes a parir, quando cumpriram-se os dias de dar à luz, o imperador romano resolve fazer um decreto para recensear o povo. E ninguém é doido de desobedecer o imperador romano. E por um decreto do imperador romano, o primeiro recenseamento tem que ser feito. E por uma ordem do imperador romano, cada um dos cidadãos daquela terra que está sob o jugo de Roma tem que ir para a cidade de origem para se alistar. E José é de onde? José é da tribo de Judá. José é de Belém. José é da descendência de Davi. Maria é desposada de José, da casa de Davi. Não é uma virgem qualquer, é uma virgem desposada de José, da casa de Davi. E por ordem de um imperador, José precisa ir para Belém. José não pode deixar de ir para Belém. E José também sabe que o que está no ventre da sua esposa é o Messias que está chegando.
José não pode deixar a barriga para trás. As mulheres não eram contadas, só os homens. Mas José vai para Belém e leva a barriga com ele. José coloca a mulher no jumentinho, você conhece a história. E a mulher vai para Belém nos dias de dar à luz, porque ela é desposada de José da casa de Davi, e a criança não pode nascer em Nazaré, na Galiléia, senão não é o Messias. O sinal de que é o Messias tem que nascer em Belém. E tu, Belém Efrata, pequenina demais, prefigurada entre as milhares de Judá, de ti vai nascer o que há de reinar sobre Israel. Mas os reis não nascem em cidades pequenas. Os reis nascem em palácios, e o palácio é Jerusalém. Mas Deus deu a palavra completa para o profeta Miqueias. Aquele que tem a origem desde os tempos eternos, é o alfa e o ômega, Miqueias, não é um rei qualquer. É o alfa e o ômega, vai ter que nascer em Belém, porque é o Messias que está vindo à terra. Miqueias entendeu, escreveu a profecia, está lá escrito em Miqueias capítulo 5, e tu, Belém Efrata, pequenina demais para figurada entre as milhares de Judá, de ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel, que tem as suas origens desde os tempos eternos. E a mulher vai num jumentinho para Belém. Eu falo que Deus é muito Joe, Deus não é desse mundo, Ele é de outro mundo. As mulheres que têm parto normal hoje, elas sabem que existe um treinamento para um parto normal ser mais fácil. Elas sentam numa bola de pilates e ficam fazendo assim, bola de pilates, para facilitar a abertura do quadril para ter um parto normal. Eu falo que aquele jumentinho foi a bola de pilates de Maria, porque no jumentinho vai fazendo assim, 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 assim. E Maria chega parindo já em Belém. Não tem lugar para ela. Todas as hospedarias lotadas, porque o jumentinho levando a grávida foi mais devagar do que todo mundo. Porque não tem lugar na hospedaria. Ela vai para uma estrebaria. E você conhece a história. O Redentor da humanidade nasce numa estrebaria. Cumpriu-se a profecia. Nasce de uma virgem, nasce em Belém. Então é o Messias. Volta para Zacarias, o anjo anuncia que Zacarias terá um filho, que o filho vai anunciar a vinda do Messias. É o Messias, é o Redentor da humanidade. Por isso que Zacarias fala, vem aí o Cordeiro de Deus. João Batista fala, vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Zacarias, quando vê o menino dele nascer, João Batista, ele olha para o menino no berço e fala, e tu, menino, serás profeta do Altíssimo, vais anunciar a vinda do sol nascente das alturas, daquele que vai iluminar os que jazem em trevas, os que jazem no vale da sombra da morte. João Batista vem para anunciar a vinda do Messias. Qual é o ministério de João Batista? Anunciar a vinda do Messias. João Batista também vem para confrontar o pecado. João Batista sabe o que é luz e o que é trevas. Ele vem para anunciar a luz. Ele sabe o que é trevas. E João Batista confronta o pecado de um político importante. Ai, ai, ai. Herodes está com a mulher do irmão dele. Adultério, o nome é adultério. João Batista olha para aquele homem, aquele político e fala, você é adúltera, a mulher que você está com ela é do teu irmão. Já anunciou a vinda do Messias, já batizou o Messias. E agora abre a boca como um profeta para confrontar o pecado. Por causa disso, cadeia nele. João Batista foi preso. Ele sabe, o profeta sabe o que vai acontecer. A Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Não é porque Deus tem um tititi com os profetas. É porque os profetas são boca de Deus para anunciar para o povo o que vai acontecer. Profecias. Profecias são um prenúncio de coisas futuras, anúncio de coisas que vão te suceder. Eu não estou falando de profetada, não. Profetada, eis que te digo, tem um varão preparado para você, sai fora que é laço. Eis que te digo, aquela ali que acaba de entrar pela porta é a sua varoa. Mentira.
Deus não manda mulher para ninguém, nem marido para ninguém. Deus fala: escolha dentre os filhos do meu povo. Não case com o filho de Deus estranho. Deus deixa você escolher. João Batista era profeta de verdade. E porque profetizou e sabia dos erros do líder da nação daquele tempo, vai preso. E sabe que vai ser decapitado. Ele sabe que vai morrer. E lá na cadeia, preso, sabendo que vai morrer, João Batista tem dúvida do seu chamado. Ele tem dúvida do seu chamado. Jesus está andando, João Batista, dentro da barriga da mãe, porque ele nasceu 6 meses antes de Jesus. Isabel estava grávida de 6 meses. Quando Maria vai visitar Isabel com o Messias no ventre, o anjo já tinha falado para ela: vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. Ela já sabia que ela estava grávida do Messias. E ela vai visitar Isabel. Isabel está grávida de João Batista, 6 meses de gravidez. João Batista salta no ventre de Isabel, quando a barriga chega com Jesus dentro, barriga e barriga. Quando o anjo anuncia para Zacarias que o filho dele anunciaria o Messias, falou que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Então, no ventre de Isabel, ele já era cheio do Espírito Santo. E esse moço, cheio do Espírito Santo, que veio para anunciar a vinda do Messias, e que desde o ventre da mãe, era capaz de identificar o Messias no ventre da outra, tem dúvida: eu anunciei o cara certo? Jesus já nasceu, já está andando dentre os homens. Ele é só 6 meses mais novo do que João Batista. João Batista está preso, tem 30 e poucos anos. Jesus está entre os homens, salvando, curando, libertando. João Batista tem dúvidas: será que eu anunciei o cara certo? Como que ele pode ter dúvida? Se no ventre de Isabel ele sabia que o que estava no ventre de Maria era Jesus, era o Redentor da humanidade. Se ele falou: vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele falou: não sou digno de atar sandálias. Se ele falou para Jesus: o Senhor é que tinha que me batizar. Se ele ouviu a voz do Pai no céu, dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Se ele viu o Espírito descendo sobre Jesus para cumprir-se a profecia de Isaías 61, e a unção messiânica vir sobre aquele homem, aquela carne que estava na frente dele. Como que ele tem dúvidas? Por que ele tem dúvidas? Porque o sofrimento, porque a perda, porque o medo, porque as condições adversas, porque as coisas ruins que acontecem à volta, faz com que às vezes venha a dúvida do chamado. João Batista teve dúvidas. Ele manda mensageiros a Jesus. E os mensageiros que são discípulos dele, chegam até Jesus, com a dúvida dele. A Bíblia diz que ele manda mensageiros a Jesus e fala: pergunta para ele: és tu o que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Ou seja, o Messias ainda vai chegar? É você o Messias mesmo? Eu anunciei o cara certo? É você o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É você o Filho de Deus em carne, para morrer na cruz e derramar o sangue, que vai comprar povos de todas as raças, tribos e nações? É você o que vem para iluminar os que jazem em trevas no mundo? É você mesmo. Eu não errei, eu anunciei o cara certo. E a Bíblia diz que na mesma hora em que os mensageiros fazem essa pergunta, Jesus faz o que ele veio para fazer. Ele salva, ele cura, ele liberta, ele expulsa demônios. Ele ordena para os demônios e os demônios saem na frente dos mensageiros. Ele não responde com palavras, ele não responde com justificativa.
Ele faz o que ele veio fazer como Messias. E ele fala para os mensageiros: vai e fala para João o que vocês viram e ouviram, só isso. Porque quando vocês chegarem lá falando o que vocês viram, o que viram, ele vai saber que sou eu. É isso em resumo. Jesus nem explica isso, Jesus só fala: vai. E fala para João o que vocês viram e ouviram. João Batista foi decapitado. Mas foi decapitado sabendo que anunciou o cara certo. Porque os mensageiros voltaram a ele. Foi decapitado sabendo que cumpriu o precioso chamado, que o preço foi alto. Mas cumpriu o precioso chamado. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês veem o momento do clamor. Arrumada, penteada, enfeitada. Na frente de luzes. Nas redes sociais. Às vezes vocês querem tirar uma foto. Dessa vez não foi possível fotos. Dada a intensidade do trabalho. E o número expressivo de pessoas. Mas vocês não veem o preço que é pago. Vocês não têm ideia. Anos e anos e anos. De um lado para o outro, de um lugar para o outro. Vocês não têm ideia o que é passar todos os dias das mães longe dos filhos, aniversários. Você não tem ideia o que não ter o privilégio de dormir toda noite na mesma cama. Cada dia numa cama diferente, uma é dura, outra é mole, outra é larga, outra é estreita. Tem lugares que você chega e que tem o carinho dos líderes do ministério. Eles te recebem amor, jantam com você. Tem lugar que você chega, que te coloca no hotel que já tem um restaurante. Na hora do culto, passa lá e pega, leva para a igreja. E não conversa. Não tem relacionamento. Vocês não têm ideia o que é o preço de uma noite estar num quarto de hotel e o banheiro é desse lado. E na outra noite o banheiro é do outro lado. E no outro hotel o banheiro é na frente, na outra noite o banheiro é na frente. Até que vai batendo a cabeça na parede e resolve dormir com luz de banheiro acesa para acabar esse problema. Você não tem como imaginar o que é um chamado. E o meu chamado não é de perseguição, eu não tenho perseguição. Imagine os chamados missionários, que estão nos campos avançados, anos e anos e anos longe das suas famílias, pagando um alto preço para levar esse evangelho. Eu falo, tem uma pregação minha no YouTube, chama Quarta Vigília, vai assistir, vai assistir. Eu falo que nós temos nas mãos um bastão sujo de sangue. É uma corrida de revezamento. Numa corrida de revezamento, uma turma passa para outra turma, que passa para outra turma, que passa para outra turma, e todo mundo é vencedor quando esse time ganha. E é um bastão que é passado de uma turma para outra. E eu falo nesse vídeo que nós temos nas mãos um bastão sujo de sangue. E não é só o sangue de Jesus. É o sangue de homens e mulheres de Deus que pagaram com a vida o preço de pregar o Evangelho. O preço alto de um precioso chamado. Como crerão se não há quem pregue? Como haverá libertação se não houver quem ensine? Como vamos negligenciar isso? Esses dias foram dias de cura e libertação. Para quê? Para você ficar liberto e curado. Maravilha. Para quê? Para você ser um instrumento nas mãos de Deus para curar e libertar pessoas. É um que vai fazer com outro, que vai fazer com outro, que vai fazer com outro, que vai fazer com outro.
Eu falei do SILC várias vezes aqui. O SILC é um seminário intensivo internacional de libertação e cura. Corre para o SILC. Não posso fazer presencial, corre para fazer online. Não posso fazer online, corre para o meu canal, vai aprender tudo sobre isso para você ser instrumento nas mãos de Deus nesta geração. Uma igreja que se perguntar, o que você faz? Eu faço aquilo que Jesus veio para fazer. Eu prego o evangelho, eu salvo, eu curo e eu liberto pessoas. É o mesmo ministério. A unção messiânica que veio sobre Jesus, que ele responde para os mensageiros de João. Fala o que vocês estão vendo. Eu estou salvando almas, eu estou curando vidas, eu estou libertando pessoas. É isso que tem que ser o papel da igreja. Oh, meu Deus. Você vai ver quantos ministérios perdendo o foco da natureza da igreja. O que a igreja tem que fazer? É isso mesmo. É o que ele veio para fazer. Pregar, curar e libertar. É isso. Tem igreja pregando autoajuda. Não, tem que pregar ajuda do alto. Ajuda do alto. Tem igreja pregando prosperidade. Legal, pode pregar. Mas tem que pregar assim, busque primeiro o reino de céus e sua justiça, e tudo mais vai ser acrescentado. É primeiro o reino dos céus. É primeiro. Tem ministério pregando desenvolvimento pessoal, solução pessoal, humanismo. Você consegue, você pode, vai dar certo. Só esquece de falar, sem Jesus você não pode fazer nada, porque Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Nada. Não podemos perder o foco, queridos. Haverão momentos de dor, de sofrimento, de luta, de calúnia. Quanta calúnia eu já sofri. Haverão momentos de dor, de abatimento, que a gente até pensa em desistir, mas não desista. Não desista. Pastora, a senhora prega restauração de casamento. A senhora prega que não há divórcio que agrade o coração de Deus. A senhora prega que tem que ir até as últimas consequências para resgatar um casamento. Mas eu tenho notícia que tem um filho seu que a esposa não quis ficar casada com ele, que pediu divórcio. E agora? E agora eu continuo pregando a restauração de casamento. Não importa o que acontece, importa o que a palavra diz, importa o que Deus manda eu fazer. Pastora, a senhora é chamada para pregar cura. E o teu marido, pastor Otto, desde 2002, está em tratamento de câncer. Até hoje não recebeu a alta final. Já fez cirurgias e cirurgias. E quimioterapia, radioterapia. E ainda não tem o zero. Ainda tem uma luz acesa. Daqui 15 dias é hora de entrar no hospital. Fazer uma terapia que faz de 6 em 6 meses. Mas eu continuo pregando cura. Sabe por quê? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto de oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegro no Deus da minha salvação. E a maior honra que eu tenho é de cumprir o meu precioso chamado. Igreja, levanta e resplandece. Esquece as coisas que para trás ficaram, prossegue para o alvo que está proposto.
Eu peço perdão ao bispo que eu troquei o nome dele aqui, é porque tantas vezes eu vim com outro nome e a minha cabeça às vezes se confunde. Mas você tem um homem que Deus colocou aqui na frente, que deu abertura para esse trabalho de cura e libertação, que entendeu a grandeza do que Deus fez aqui, que dá valor para o que aconteceu aqui. Vem para cá, se você não tem uma igreja que frequenta. Eu digo que quando uma pessoa se converte no Silk, procura uma igreja, vai congregar. Mas não procure a igreja mais perto da sua casa. Procure a igreja mais perto da Bíblia. Que faz o que Jesus fez. Porque ele diz, o que crê em mim fará as obras que eu faço. E outras maiores fará. Não se perca, igreja, em perfumarias. Não se perca em coisas que estão fora da palavra de Deus. Fuja das heresias. Fuja do ocultismo sutil que está entranhando-se no meio da igreja como um cavalo de Troia que traz o inimigo para dentro da casa. É a Bíblia, ela tem que ser lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E você que está me escutando em casa, eu tenho algo para te dizer. Essa manhã vai ser celebrada a ceia do Senhor aqui nesse lugar. A ceia do Senhor é um memorial da morte dele, mas é um anúncio da volta dele. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele mesmo diz, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. E ele vai voltar para recolher os santos e os escolhidos. E aprendemos aqui que os escolhidos são limpos. A Bíblia termina dizendo que é santo, santifique-se mais ainda. Então não há limite para a santificação. Procure cada vez mais parecer-se com Jesus. De glória em glória, chegar à estatura de varão perfeito. Se Deus um dia me permitir voltar a esse ministério, com certeza eu serei melhor do que eu sou hoje. Porque não há limites para você se santificar. Não há. Não há limites. E você que está me escutando em casa, que está escutando aqui, que ainda não entregou a vida para Jesus, não brinque com a sua vida eterna. Não brinque. Tão certo como o dia de hoje, eu estou viva, é o dia da volta de Jesus. Ele virá. Passaram-se mais de 2000 anos daquele dia que aquela virgem grávida chega em Belém. Mais de 2000 anos. Ali nasce o Redentor da humanidade. O mundo inteiro sabe da crucificação. Deus usou Hollywood para usar Mel Gibson para fazer o filme Paixão de Cristo. 126 países ao mesmo tempo receberam a história do nascimento e da crucificação dele. Creia ou não creia, o mundo sabe que tem uma era antes e depois dele. Mais de 2000 anos passaram daquele dia que aquela virgem chegou em Belém, com o Redentor da humanidade dentro dela. Bateu em portas, ninguém abriu portas para ela. Ela teve que parir numa manjedoura, numa estrebaria, colocou o bebê numa manjedoura. Ele nasceu, ele andou entre os homens, ele recebeu o batismo no Jordão, a autoridade do céu veio sobre ele. Ele enfrenta Satanás, ele veio para destruir as obras do diabo, ele cumpriu o que veio fazer. Quando ele ora a oração sacerdotal, ele fala, Pai, cumpri o que o Senhor me mandou fazer, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ele foi crucificado como foi anunciado por Isaías, moído pelas nossas transgressões. Ele ressuscitou, o túmulo está vazio, ele subiu aos céus e sentou-se à destra de Deus. Acima de todo poder, principado, acima de tudo que se possa nomear de autoridade, ele se tornou Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Mas tem algo que não mudou. Ele continua batendo a porta. Em Apocalipse está escrito que ele bate a porta. E se você abrir, ele vai entrar. A chegada dele no mundo foi batendo em portas que não se abriram. E a volta dele vai se abrir um portal. Todo olho verá, toda língua confessará que ele é Jesus Cristo, Senhor. Está escrito no Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E ele vai entrar pelas portas celestiais, mas até lá, ele está batendo a porta, dizendo, abre teu coração, deixa eu entrar, deixa eu ser o teu Senhor e o teu Salvador. Ele está pedindo, como ele pediu ir para uma estrebaria, para uma hospedaria ou para qualquer lugar para vir ao mundo, ele hoje quer fazer morada no teu coração. E só aqueles que abrirem a porta do coração para ele, vão viver com ele por toda a eternidade. Não perca tempo, não brinque com a tua salvação. Tudo que existe nesse mundo vai perder o sentido. Os céus serão abalados, as montanhas ruirão, as estrelas cairão do firmamento. Tudo vai acabar. Tudo vai acabar. E aqueles que viverem esta vida, negligenciando tão grande salvação, não vão ficar com ele. Vão ficar separados eternamente. Então presta atenção, marido, se você acha a igreja simpática, o bispo Pedro maravilhoso, sua esposa, o povo lindo dessa igreja, mas você só vem aqui para acompanhar sua esposa, não entregou sua vida para Jesus, entrega hoje. Você vem porque seu filho gosta da igreja, tem um ministério de jovens, de adolescentes maravilhoso, mas você não entregou sua vida para Jesus, entrega hoje, sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, eles irão, e você não. Você vai acordar e acabou. Você vai brincar com isso? Não. Então pense, no final desse culto, depois da ceia, eu sei que haverá um apelo de entrega de vida para Jesus. Você ainda tem muita coisa para experimentar aqui. Mas nesta manhã, não tenha dúvida de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele veio em carne, que Ele salva, que Ele cura e que Ele liberta. E que nem outro nome há salvação. Nenhum outro nome há salvação. Curva a tua cabeça. Pai, louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. A ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Pai. Por tudo aquilo que vivenciamos nestes dias, neste ministério, que permitiu, Pai, que a palavra viva e eficaz fosse pregada, sem qualquer reserva, Pai, como ela é. Abençoa essa casa, Pai. Abençoa essa liderança que tem o coração nas tuas mãos. Abençoa o povo que se chama pelo teu nome aqui nesse lugar. Abençoa, Senhor, cada um que congrega aqui, abre o coração para que tenha entendimento das coisas espirituais. E levanta essa igreja que tem o nome de Igreja de Deus, ela não é de homens. Igreja de Deus, como um luzeiro no meio desta geração, aqui nesta cidade, nesta região onde se instala o governo da nossa nação. Levanta, Senhor, como uma torre. Levanta como um portal, Senhor, que atrai as coisas do céu para a terra. É a minha oração, Pai.
em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.